Olá, o meu muito boa noite, novamente no Arquitetando, aqui da NGTV. E hoje nós temos um convidado extraordinário de fora, interestadual, para conversarmos sobre um assunto tão pertinente que é o mercado imobiliário no litoral. Boa noite, Gilney, tudo bem? Boa noite, Eline. Obrigado pelo convite. A gente é que agradece. O Gilney vem lá de Itapema, corretor da Santimob, isto? Isso. Santimob é um escritório existente já, um escritório de investimentos imobiliários que nós abrimos no ano de 2020, em meio à pandemia no litoral catarinense. Coragem, né? Em meio à pandemia. Mas Deus sabe de todas as coisas. Conta um pouquinho para nós, Gilney, antes de nós adentrarmos no assunto propriamente dito, um pouquinho sobre o Gilney, corretor imobiliário, que a gente estava conversando ali fora. Não é há tantos anos assim, um pouquinho... saiu um pouquinho de outra área, né? Eu sou filho da terra aqui também, oriundo de Passo Fundo, de profissão originária fisioterapia. Foram 30 anos de fisioterapia. Os últimos 21 anos com atividades dentro da universidade. Atividades acadêmicas, atividades de gestão. E o tempo passa, você vai também cansando um pouquinho daquela atividade. Eu estava com vontade de desfrutar um pouco da vida no litoral. Já era um sonho antigo. E no ano de 2019 eu me desliguei da instituição e fui rumo a Santa Catarina. Na época eu tinha 8 cidades na cabeça. E eu passei pelas 8 não com olhar de turista, mas com olhar de morador. Entender custo de vida, quais eram as possibilidades de atividade profissional, o que seria possível fazer. E, no final de tudo, eu acabei optando por Itapema, que já era talvez o meu primeiro sonho, lá dos anos 80 ainda. E entrou o ano de 2020, em meio à pandemia, as coisas ficaram meio paralisadas, eu estava por lá, e eu tive a satisfação de ter lá um ex-aluno meu aqui da instituição, aqui da Universidade em Passo Fundo. Um cara nota 10, assim, um amigo que eu fiz na vida e que estava lá envolvido já há 2 anos com atividades no ramo imobiliário. E estavam prestes a abrir, ele e um colega, iniciar as atividades no escritório de investimentos. E foi assim que nasceu a Sante. Eles já tinham atividades prévias nos últimos 2 anos e naquele ano, então, a Sante abriu as portas. A pandemia atrasou um pouco, né, inclusive as obras, não era fácil fazer acontecer o escritório no 9º andar, no prédio onde nós estamos hoje. A nossa opção foi não por um escritório de rua, imobiliário de rua, então nós não temos uma atividade imobiliária convencional. Basicamente, nós trabalhamos com investimentos imobiliários. Desde então, nós tivemos aí montagem, desmontagem de equipe, até nós chegarmos no grande time que nós temos hoje. Nós somos em 12 lá. Hoje nós temos 2 salas no Dalo Business Center, no centro da meia praia, que é o coração de Itapema, o coração econômico de Itapema, e hoje o nosso time voa, decola. São mais 11 pessoas lá que são como uma verdadeira família. E a gente acompanha os stories, acompanha as publicações, tanto da Sante quanto as tuas. Realmente, a gente vê essa conjuntura de relações, que realmente é o que mais importante, que é o que a gente estava conversando ali fora, né, Gilney? As relações. Na verdade, o mercado imobiliário ele está bastante saturado de vendedores e não de relações humanas, né? Faz parte dos nossos princípios isso. A venda ela vai acontecer sempre como uma consequência. Então, para você fazer parte dessa equipe hoje, você não pode ter a venda como uma prioridade. Então, existe uma palavra que está muito em voga, que é o network, que é você construir relacionamentos. Então, primeiramente, isso tem que acontecer internamente, dentro do teu ambiente de trabalho. Então, eu tenho confiança total nas pessoas que estão comigo lá. Elas estão comigo não só naquelas horas de trabalho normal ali. É com elas que eu divido o meu lazer, com elas eu divido o meu final de semana. E nós todos estamos de fora lá, porque é muito difícil encontrar um nativo de Itapema, né? Então, nós todos ou somos do Rio Grande do Sul ou somos de outra cidade de Santa Catarina. Então, a gente está lá e, por nós, outros familiares vão chegando, amigos vão indo, e a gente vai aumentando esse núcleo. Então, essa proximidade é o início de tudo. A partir dessa confiança, hoje, por exemplo, na quarta-feira, hoje, vários de nós estamos fora do escritório, com atividades profissionais. O Ricardo está viajando para os Estados Unidos palestrar em Washington, tem colegas viajando para a Concórdia, mas o escritório não para. Então, tudo que eu precisar de Itapema, eu tenho meus amigos lá, de confiança. E o que eu puder, eu vou fazer por eles aqui. Então, são princípios básicos de relacionamento. A partir daí, as vendas vão acontecer. É óbvio que a gente precisa do recurso financeiro, que é a finalidade de tudo, a gente precisa disso para o nosso dia a dia,
mas os nossos princípios são outros. O começo de tudo é outro. Na verdade, a gente vê o engajamento de uma equipe através justamente dos resultados, né? Porque uma equipe com bons líderes, no caso, com princípios, né, com um diferencial, acaba resultando também no atendimento do cliente, porque não é simplesmente uma venda, tu vai entregar um bom serviço, tu vai entregar uma boa documentação, é outro tipo de relacionamento. O cliente vai estar seguro e tranquilo que tem credibilidade, que é uma equipe de caráter, uma equipe bem instruída pelos seus líderes, né? Com certeza. Acho que a confiança é o princípio de tudo. Então, e a gente, quando olha para trás, a gente mensura os resultados, que são crescentes, são progressivos. Nesses 3 anos, por várias vezes, a equipe já recebeu prêmios de diferentes construtoras, de diferentes empreendimentos, em diferentes momentos. Então, quando você bate metas, hoje nós temos dentro do escritório uma carteira de 300 milhões que foi construída nesse período. Então, são números que para nós são bastante expressivos pelo tempo de existência. E por tudo aquilo que a gente vê de clientes que nós, num curto espaço de tempo, porque nós, se formos considerar qualquer outro tipo de atividade profissional, qualquer graduação que você vai fazer, são no mínimo 5 anos, mais algum tempo de formação, você vai começar, na realidade, a produzir depois de 7, 8 ou 10 anos. Então, 3 anos, 4 anos é muito pouco. Então, apesar de nós estarmos satisfeitos com os resultados, a gente sabe que temos que crescer muito ainda. O aprendizado tem que ser muito gigante. Óbvio que nós temos bons exemplos, bons mentores dentro da equipe, alguém que já traz para a gente alguma coisa a mais, que acrescenta mais, que traz boas oportunidades, mas o time está crescendo e os resultados estão aparecendo. No final de tudo, quem ganha é o cliente, né? Sai feliz, satisfeito, porque fez um bom negócio com pessoas de credibilidade, com um conceito diferente, né? A gente estava conversando ali fora já sobre a Santi em específico. Vocês têm um conceito diferente, não é, como você já mencionou, não é uma imobiliária simplesmente, né, de porta de rua. Vocês já estão no 9º andar, já por aí, assim só, tu já tem um grande diferencial, né? Um atendimento mais exclusivo. Vocês têm uma finalidade em exclusivo, né? Qual é essa? É exclusivamente planta, né? Vamos dizer assim, se eu for arredondar números, com certeza eu vou te falar que pelo menos 90% dos nossos negócios nesses 3 anos são imóveis de planta. Então, se nós formos falar em números reais, nós temos mais de 400 CNPJs distintos lá na região hoje de construtoras e incorporadoras. É óbvio que não tem como você entender e conhecer o histórico de todas. Mas, no princípio, desde o primeiro ano, nós tiramos pelo menos 2 vezes na semana para fazer visitas a essas construtoras, para conhecer não só o atendimento, mas entender o padrão construtivo, velocidade de obra, de entrega, e não é só uma coisa de escritório. A gente vai lá e coloca o pé na obra mesmo, vai ver como é que está a organização da obra, porque isso diz muito do resultado final lá. E agora, depois de 3 ou 4 anos, tu começa a ver as entregas daquelas obras que tu acompanhou o início da fundação delas lá atrás. A gente pesquisa a fundo o histórico de cada uma. Não que a gente vá trabalhar, mas se você, enquanto cliente, um dia me ligar daqui para lá e pedir informação sobre essa ou aquela construtora, eu vou procurar te passar com toda honestidade e transparência aquelas informações que nós coletamos lá. Eu vou te dizer, Aline, é confiável. De tudo aquilo que a gente entende aqui, ela é confiável, ou não. É que, na verdade, uma das coisas que o pessoal, principalmente interior, ou que não é tão investidor de litoral, tem esse receio justamente de, vou pegar uma construtora, mas eu não sei quem que é. Né? Porque hoje, realmente, são mais de 400, tem uma infinidade de construtoras e ter esse respaldo de um corretor, de uma empresa mais ligada com esse pessoal, faz a diferença no resultado final, né? E vou te dizer, isso acontece com muita frequência, de pessoas conhecidas e de desconhecidos que, por algum motivo, chegam até a gente e questionam. O que você tem para me falar sobre determinado produto, determinada construtora? E eu sou honesto, transparente 100%. Se eu, porventura, não conhecer, eu vou atrás e, te digo até amanhã, me dá 2 dias que eu vou buscar informações e vou te passar com transparência o que nós temos sobre essa construtora. Isso é extremamente importante, porque, independente de ser lá, aqui, em qualquer lugar, existem os maus negócios. Existe aquela construtora, incorporadora, que, no final de tudo, não vai entregar o produto que prometeu lá no início. E, nesse momento, a responsabilidade é muito grande minha. Eu sou coautor nesse processo, eu vou responder junto. Então, se são 400, vamos conhecer o máximo possível,
vamos conhecer produtos de 50, vamos entender do mercado, e até que vai chegar um momento que vai ter uma proximidade muito grande com menos ainda, 5, 6 ou 7. E é dessas que, normalmente, é aquela que nós vamos trabalhar mais, nós vamos nos empenhar mais, e provavelmente a nossa performance vai ser melhor com os produtos dessa construtora, dessa incorporadora. É aquela onde eu tenho intimidade de ligar para o proprietário à noite, ou ele vai frequentar a minha casa, ou eu vou entrar no escritório dele, vai me receber bem, e isso faz diferença para o cliente. Eu tenho essa proximidade, eu posso trazer uma proposta melhor. Ele sabe que eu vou me empenhar por ele, vou tentar conseguir o melhor. Então, essa proximidade faz com que eu consiga, na maioria das vezes, um ótimo negócio para o meu cliente. Então, do ponto de vista investidor, muitas vezes não interessa lá o folder final do material. Eu faço muito das minhas vendas somente com a localização e a metragem, o valor do metro quadrado de um empreendimento. Vou até o cliente e digo para ele, Aline, nessa localização vai acontecer isso, isso, isso. Eu não tenho produto para vender, mas eu tenho informação. Então, meu trabalho não é ficar fechado dentro do escritório, é estar na rua buscando informação. O que vai acontecer nesse determinado terreno aqui? O que vai acontecer? Aqui vai sair uma saída nova para a BR, aqui na frente vai sair o pier novo de Itapema, o mole do Rio Perequê. Então, assim, vai agregar X% em cima da obra quando acontecer isso, quando acontecer o asfaltamento. Então, assim, se você for um investidor e vai ter aquele olhar visionário de 2 anos, 3 anos, 5 anos, que é o prazo que a gente espera. O investidor não pode querer um resultado no curto prazo. Então, o que a gente consegue prometer é trabalho, empenho e boa informação. E ele, com certeza, nesse médio tempo, ele vai ter o retorno que ele gostaria de ter. Então, trabalhamos muito com pré-lançamento, oportunidades, aquela chamada tabela zero, antes de ir para o mercado, antes de ir para a mão de qualquer um, com descontos especiais, com condições. Itapema, por si só, já tem condições especiais, já trabalha num mercado diferente praticamente de todo o Brasil, com reajustes que normalmente não se encontram por aí. Então, já é um mercado diferente. E nós ainda tentamos apertar um pouquinho mais e conseguir aquela melhor opção para o cliente. Ou seja, coisas exclusivas, né? Quem é que não gosta de exclusividade? Inclusive no atendimento. E entrando um pouquinho mais, vamos na parte de investimento, investidores. Santa Catarina, é indiscutível, né? Vamos começar a desmistificar um pouquinho o mercado imobiliário. O pessoal tem, às vezes, um certo receio de investir no litoral. Tá? Fala um pouquinho para a gente dos números, daquilo que a gente estava conversando já anteriormente, sobre as vantagens de você investir no litoral hoje. Enquanto... Eu também sou interiorano, né? Então, enquanto interioranos, a gente tem um apego emocional aos nossos bens aqui. Então, eu também já tive casa em Passo Fundo, e no momento de desapegar, você tem um valor emocional. Minha casa vale X. E aí você vê que quando você chega no litoral, aquele X, às vezes, não dá para comprar aquilo que tu imaginaria, né? Os números do litoral são diferentes. Se nós pegarmos qualquer cidade de interior menor, você pode sempre buscar ter o melhor imóvel. Eu moro em determinada cidade, eu vou buscar ter o meu melhor imóvel ali para ter conforto, poder trazer lazer para minha família, para meus amigos. Mas, quando eu pensar em investimento, eu tenho que pensar se nessa cidade realmente é o melhor lugar para eu ganhar. Eu não estou dizendo necessariamente que você tenha que gostar de praia para você investir na praia. Você não precisa nem conhecer a praia, você não precisa colocar os pés na praia ou no litoral. Mas eu posso te trazer números que vão te mostrar que lá realmente é o lugar... não vou exagerar, um dos melhores lugares do Brasil para você ganhar dinheiro em termos de investimento imobiliário, certo? Então, nós temos um recorte geográfico que é a nossa chamada Costa Esmeralda lá. A gente vai pegar Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, quem quiser acrescentar um pouquinho para baixo, aqui tem Bombinhas, né, para o lado de cima Itajaí, mas é um recorte geográfico onde nós temos belas praias, um clima agradável durante praticamente boa parte do ano. E quem frequenta algumas... Bombinhas são 39 praias, uma mais linda que a outra. Porto Belo, quem conhece o Araçá, quem conhece o Caixadaço, algumas praias no entorno de Balneário, Estaleiro, Estaleirinho, são praias lindas, de águas verdes maravilhosas. Nós estamos próximos a grandes aeroportos, Florianópolis, Joinville, Navegantes, portos, mais o condomínio aeronáutico Costa Esmeralda, que fica ali em Porto Belo mesmo. Facilidade de deslocamento. A nossa avenida lá é a BR-101. Então, assim, pela 101, eu estou a poucos minutos de Balneário Camboriú, eu estou a menos de 1 hora de Florianópolis, eu estou 1h30 de Joinville. Eu estou no foco
de 70% do PIB de Santa Catarina. Então, o mundo olha para lá com olhos diferentes. Então, não que eu goste muito de atores ou globais ou famosos, mas os famosos consomem a nossa região. Os famosos consomem o centro de Itapema. Os famosos consomem Balneário Camboriú. E os olhares do mundo, do mercado imobiliário, se voltam para lá. Porque hoje, 2022, o nosso escritório vendeu para 8 países diferentes. Então, assim, os projetos de lá são vendáveis pelo mundo. O mundo tem olhos para lá. Então, o que eu vou te dizer de uma forma bem objetiva? Quem vai comprar um imóvel, nós temos aqui próximo cidades menores, como Marau, como Carazinho. Quem vai comprar um imóvel nessas cidades? Normalmente, quem habita a cidade vai comprar um imóvel para o seu uso. Ninguém vem de fora comprar um imóvel ali. Agora, quem compra um imóvel em Balneário Camboriú, quem compra um imóvel em Porto Belo, quem compra um imóvel em Itapema? Eu não estou falando de Itapema, nem de Santa Catarina, nem do Brasil, eu estou falando do mundo. O mundo compra ali, o mundo consome ali. Se a gente falar em mercado nacional, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os maiores consumidores da nossa região. Mas se eu for falar em mercado internacional, a gente tem clientes do Canadá, da Inglaterra, do Cazaquistão. Então, a gente tem muito cliente de fora. Então, essa liquidez, e essa é a palavra que eu acho que eu tenho que chamar a atenção, que é quando eu posso vender, em que momento eu posso vender da melhor forma. Eu tive apartamento aqui em Passo Fundo, ficou um ano parado sem ser vendido. Esse apartamento não teria nunca ficado um imóvel fechado na região onde nós estamos. Então, você tem liquidez além da rentabilidade. Então, esses números chamam muito atenção. Por que investir lá, você vai ter uma liquidez, com certeza, muito maior do que em qualquer outro lugar. Até mesmo se tratando em compra de planta, né, de projetos, é ainda maior do que você comprar um apartamento pronto. Né? Com certeza. A planta te oferece muitas vantagens. Com certeza, a valorização dela vai ser a melhor. Né? O momento de compra. Porque tu comprando bem, a gente sabe, a compra sempre é onde está o maior ganho, o melhor ganho. Porque se eu comprar com uma diferença de 10%, 20% ou 30% abaixo daquilo que vai vir para o consumidor, na tabela do varejo, o momento que você for vender esse imóvel lá na frente, você vai poder fazer comparativos de preço e o teu preço vai ser melhor do que o teu vizinho que comprou ao lado. Então, a compra na planta continua sendo o melhor tipo de negócio quando se fala em mercado imobiliário. Até porque a gente falando em valorização de metro quadrado, né, que é o que a gente até estava conversando, ele supera, inclusive, São Paulo e Rio de Janeiro, né, apartamentos prontos. Então, justamente, a questão de investimento, tu vais ter, depois de um apartamento pronto, a rentabilidade que tu colocar muito maior do que, de repente, tu comprar ele. Com certeza. Ele pronto no caso, né? Com Você pegar ele na planta. A gente usa muito a tabela da FIPZAP para ter esses comparativos. Então, em termos de valores absolutos, Balneário Camboriú tem o valor de metro quadrado mais alto. Se nós falarmos em valorização de metro quadrado, já há mais de 2 ou 3 anos, Itapema vem pontuando isso. Então, significa o seguinte, você consegue comprar melhor e a valorização ela tem sido muito expressiva, com valores superiores a 20% anual. Se você for descontar a inflação disso aí, nós vamos ter em números absolutos, eu vou ser assim, negativo, vou dizer 15%, para não colocar todos os números reais que, na verdade, estão acontecendo lá. E quando você entra no mercado lá e você vê essa percepção, eu tenho contrato, sim, de valorização acima de 50% ao ano. Contratos de clientes que compraram, têm valorização e que foi efetivado esses valores. Então, não são números hipotéticos, fictícios, são números comprováveis e reais que a gente consegue mostrar no dia a dia. Então, os mercados maiores, como Rio de Janeiro e São Paulo, estão lá posicionados, obviamente, como maiores mercados imobiliários do Brasil, mas se a gente for falar em termos de valorização, nós temos pelo menos 4 das principais cidades com mais valorização no Brasil, elas estão em Santa Catarina. E a gente já vai logo daqui a pouco entrar num outro departamento aqui que a gente vai falar um pouquinho mais também, propriamente dito, de números da região de Porto Belo, que está dentre essas 4, né, Junei? Faz parte do contexto. Porto Belo, nossa vizinha. Só tem uma ponte que nos separa de Itapema. E como que tu vê esse mercado desses últimos anos, tá? Em relação a essa expansão? Porque a gente está falando, fala Balneário, Itapema, para Porto Belo, essa construção ali, porque teve pessoas visionárias também no meio do caminho, né? Sim. Balneário acabou sendo emancipado da antiga Camboriú, ainda nos anos 60, né? E ela recebe vários nomes hoje, talvez o mais pomposo seja a Dubai brasileira.
E faz por merecer, porque realmente existe segurança, existe qualidade de vida, existe grandes empreendimentos, talvez os maiores do Brasil, os maiores da América do Sul. O Yacht House está sendo entregue lá agora com 81 pavimentos. Ao lado tem o One Tower, que em termos de altura fica um pouquinho mais alto, apesar de ter 3 ou 4 pavimentos menores, ele é um pouco mais alto, 290 metros de altura. Projetos aí para 150 pavimentos para os próximos anos, lá, muito próximo. Então, assim, Balneário já tem o seu espaço. Por que o metro quadrado ele vale tanto lá? Porque, na verdade, ele é o segundo menor município territorial de Santa Catarina. Aí você vem respingando para o lado, Itapema, até um tempo atrás, era aquilo que sobrava para alguém comprar quando o valor não alcançava comprar alguma coisa em Balneário Camboriú. Isso está desmistificado, se modificou. Itapema tem um público talvez muito mais familiar, né? Tem um público mais familiar, aquele público que não quer tanta badalação, né? E são cidades que chega a temporada, Balneário Camboriú chega a atingir 2 milhões de pessoas na virada do ano. Itapema ultrapassa 600 mil pessoas na virada do ano, para um município que tem 75 mil habitantes, ou seja, explode, dá quase 10 vezes mais a população. Então, Itapema, e agora, mais recentemente, Porto Belo, vem acompanhando, principalmente pelas mudanças do plano diretor. Porque essas mudanças de plano diretor é o que, no fundo, possibilita que determinados espaços, terrenos, possam ser construídos mais. Ou seja, o espaço pode ser melhor aproveitado, né? E, com isso, nós conseguimos aumentar o número de unidades, melhorar a qualidade das obras, e, principalmente, por alguma coisa que nós chamamos de outorga onerosa. O que vem a ser outorga onerosa? Os municípios passaram a vender espaço aéreo. Então, as construtoras podem construir um determinado número de pavimentos, pagam para o poder público um determinado valor, e, com isso, conseguem construir alguns pavimentos a mais. Essa verba ela é direcionada diretamente para infraestrutura do local. O ano em que eu cheguei em Itapema, foi feito toda a Avenida Beira-Mar, a revitalização da Beira-Mar no centro de Itapema, asfaltamento e drenagem, pavimentação, com o dinheiro de somente 2 obras, outorga onerosa de 2 obras. Então, assim, a parceria público-privada começa a mostrar força. Itapema teve essa mudança a partir de 2018. E, recentemente, em 2021, nós temos Porto Belo. E Porto Belo vem com mais pujança ainda, porque Porto Belo já criou a chamada ACIP, Associação das Construtoras e Incorporadoras de Porto Belo, que nasceu com 17 construtoras lá atrás e hoje são 62, das principais, das mais fortes, atuantes dentro do poder. Então, hoje, quando Porto Belo ergue uma obra, paga a outorga onerosa, e boa parte dessa outorga ela é investida no entorno desse próprio empreendimento, definido pelo construtor. Então, ali é feito esgoto, a parte sanitária, a parte de drenagem, parte de pavimentação. Então, você consegue já enxergar em Porto Belo, num curto espaço de tempo, já a partir de 3 ou 4 anos, uma mudança muito significativa. Aquele que era o patinho feio, que era o último, a gente tem uma crença muito grande que talvez ele se transforme na joia mais preciosa ali da nossa região. Até porque a gente vai começar a entrar num assunto agora específico de Porto Belo, que é o Viva Parque, né? Que é justamente uma inovação e o patinho feio que vai ficar um cisne lindo e maravilhoso, porque realmente um projeto que a gente aqui, algumas pessoas, como eu comentei com o Gilney ali fora, conhecem o Viva Parque, mas não tem noção de, depois de você receber o material, dá vontade de ir lá fazer a pauta lá dentro, porque é outro conceito, é outra vida, é outra cidade, totalmente diferente, e que me surpreendeu com uma reportagem que eu visualizei, que eu perguntei para o Gilney, 160% de valorização. E ele me contou que em 7 horas, né, Gilney, foram vendidos quantos terrenos? 260. Então, assim, e um projeto simplesmente lindo e fantástico. Vamos entrar um pouquinho nesse investimento, que é grande porque a gente já combinou que vai ter que vir de novo, porque tem um outro lado expansivo, porque são quantos metros de área? 2 milhões de metros quadrados. É uma cidade dentro de outra cidade, tá, gente? Então, assim, o Viva Parque é um parque simplesmente planejado, nada mais, nada menos por quem? Nosso engenheiro
de Curitiba, né? Já me lembro. Assim, imagine Curitiba como foi planejada, a lindeza que vai ser o Viva Parque, né? Então, assim, fala um pouquinho para a gente sobre esse conceito do Viva Parque. É muito conceitual, essa é a palavra. É um conceito diferente de tudo aquilo que a gente pode comentar. Ele é único e exclusivo no Brasil. Há mais de 10 anos, um grupo de pessoas reuniu-se e adquiriu uma área de terras de 200 hectares, esses 2 milhões de metros quadrados. Uma localização estratégica, uma esquina na entrada de Porto Belo. Pois eu também ouvi dizer que é bom investir no litoral, tá? Em 7 horas vender tudo isso de terreno é porque realmente a rentabilidade deve de ser boa, né? E com toda certeza não foi para todo mundo de lá, né? Não, a grande maioria. Então, quando eu digo assim, por que o esforço no início foi para que a venda acontecesse localmente? Porque a gente quer que o bairro seja ocupado o mais cedo possível. Então, não adianta investidores apenas ir lá comprarem grandes números de lotes, deixarem esses lotes lá valorizando para, quem sabe, num futuro revenderem. A ideia da gestão do parque foi vender para locais ou para pessoas que venham e façam ocupação de fato. Então, a venda ocorria para, no máximo, 2 lotes por CPF. Então, isso vai provocar com que as pessoas realmente ocupem o bairro no menor espaço de tempo. E essa ocupação também já está acontecendo, porque desde o início do ano, agora desde março, foram abertas as novas quadras lá. Então, nós temos hoje quadra de paddle, quadra de tênis, quadra de beach tênis, quadra de vôlei de areia. Então, as pessoas passaram a ocupar os espaços lá, não só nos finais de semana, também durante a semana. As quadras são alugadas. Se você for lá no final de semana, domingo é um dia de day use. Você vai lá, paga um valor pequeno e pode ocupar todas as quadras. Tem uma churrasqueira, sai um churrasquinho no domingo ao meio-dia. Então, assim, efetivamente, as pessoas já estão ocupando o bairro antes mesmo da entrega dele. Então, é um lugar maravilhoso para você desfrutar. Então, eu te digo assim, você está convidada a nós irmos fazer uma pauta dentro do Viva, para ter a compreensão real do que é estar dentro. É muito difícil falar do conceito Viva Parque, estando a 600 quilômetros de distância. A equipe aqui já disse, nós vamos, né? Vamos então a gente vai, né? Vamos passar o final de semana no litoral e está tudo certo. Está super aprovado. Eu vou cobrar esse convite. Nós vamos e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, porque trazendo as imagens e a vivência, a experiência do Viva Parque, as pessoas vão ter uma compreensão melhor. Por isso que falar de Viva Parque aqui é um pouco difícil, porque é conceitual, é totalmente conceitual, é uma experiência de vida diferente. É um lugar feito para você trabalhar, estudar e viver com qualidade de vida. Um segundo empreendimento que dá para a gente mencionar é o chamado Vértice. O Vértice é um empreendimento já premiado na Europa também. O Vértice tem uma arquitetura totalmente diferente. Eu estava lendo, ele foi inspirado em Copenhague, né? Exatamente, em Copenhague. Então, quem olhar o Vértice, ele tem apartamentos de 1 suíte, 2 suítes, tem offices e tem uma área comercial toda no seu embasamento, muita piscina, 3 mil metros de área de lazer. É um empreendimento fantástico, lindo. Então, assim, ele não é mais do mesmo. Ele é único, ele é exclusivo, não só dentro do Viva, mas dentro do Brasil. Outra coisa importante dentro do Viva Parque, dentre os projetos que já foram lançados e estão sendo comercializados, não há competição nenhum entre eles, porque cada um tem uma especificidade. Existe um outro empreendimento já lançado lá, que é o Vox, só de estúdios. Ou seja, são pequenos lofts, pequenos espaços, que estrategicamente está sendo colocados lá próximo de do hub de educação, universidade e escola. Então, aí tem mais uma novidade. Em 2025, começam as atividades do Colégio Bom Jesus lá, uma das escolas mais referenciadas no sul do Brasil. Ou seja, é um bairro, na verdade, que, além de ter as tipologias de edificações, está trazendo a educação, está trazendo a saúde. É um bairro totalmente planejado. Também vindo de quem veio, né? A gente não poderia esperar nada diferente disso, né? Isso. Então, esse hub de educação já tem escola, universidade, Uniavan. Há uma previsão que a gente vai ter 5 mil alunos aí, com laboratórios de pesquisa, uma universidade de destaque no cenário catarinense. E vindo para a saúde, hospital, né? Hospital, clínicas, laboratórios, todo um hub de saúde também, principalmente nessa centralidade do bairro. Também deveremos ter um open mall lá. Então, assim, o conceito que se tem é que a parte comercial do mercado gastronômico, dessa parte de lojas, fique, na verdade, na mão ainda da Vocan, com locações desses espaços. Esses espaços, a princípio, não são comercializados para venda, para que não se perca a mão do projeto em si, para que não possa abrir lá
qualquer coisa em qualquer lugar, e para que a gestão tenha aí, colocar realmente nesse espaço o que realmente está faltando. Os offices dentro do Vértice, por exemplo, esses serão vendidos. Se você quiser ter o teu consultório, um escritório, enfim, a tua atividade profissional ali pode ter. Mas aquelas lojas térreas ali, elas ficam, então, na mão da gestão, somente vão ser locadas com propriedade para aquelas finalidades específicas. Para não acontecer, não dar uma chacrinha, né? Não virar uma chacrinha e ser realmente, de fato, um negócio organizado. Para que a pauta hoje ela vai se estender um pouquinho, Marcelo, me desculpa. Eu preciso entrar um pouquinho nessa questão de valores, das facilidades, porque é diferente do mercado interiorano. O litoral tem as suas diferenças, né? Facilidade de entrada, parcelamento. Fala um pouquinho para a gente, para desmistificar para o pessoal em casa essa questão de é difícil comprar um imóvel na praia. Itapema e Porto Belo, até onde eu entendo, tem as maiores e melhores facilidades do mercado imobiliário, diferente de outros locais. Pelo menos, até onde eu conheço, é o único lugar onde você pode comprar com correção única e exclusivamente pelo CUB de Santa Catarina. Esse CUB, historicamente, até a época da pandemia, ele oscilou entre 4%, 4,5%, 5%. Óbvio que com a pandemia muita coisa alterou. A gente teve 1 ou 2 anos assim, onde as coisas os números não fecharam, né? O material de construção explodiu, a valorização também acompanhou, o CUB subiu, e nós estamos voltando a patamares anteriores agora, novamente estabilizado. Então, o CUB hoje ele tem mês que esse ano que deu 0,03%, meses de 0,3%. Então, a gente está fazendo uma estimativa que esse ano não vai chegar a 8%. Ou seja, primeira coisa, você trabalha com entradas baixas. Você consegue comprar um imóvel hoje lá com 10% ou até menos do valor do imóvel. Segundo, a gente consegue um parcelamento de 60, 80, 90, 100 vezes. Há situações de 120 e há construtoras que trabalham com até 140 prestações. Única e exclusivamente corrigidas pelo CUB. Mas daqui 5 anos vão entregar a obra, e daí? E daí que vai continuar pagando só com o CUB, até o final. Ou seja, você pode receber o teu empreendimento, locar, e praticamente com o valor da tua locação, você pode, daqui a pouco, estar pagando a parcela dele. Então, assim, a gente tem muita flexibilidade em trabalhar dentro desse período, com alguns balões, 5 balões, 6 balões, 7 balões, dependendo da construtora, do empreendimento. Só que essa facilidade eu vou generalizar, das 100 vezes e de reajuste pelo CUB, vamos dizer assim que dá para se aplicar praticamente todas as grandes construtoras locais. Reiterando, porque normalmente é pelo IGPM, né? Então, assim, se a gente for falar para o mercado de balneário, nós vamos falar sobre isso, entende? Balneário. Mas falando especificamente de Porto Belo. Porto Belo especificamente de Porto Belo. Fica nisso aí. Porque balneário, assim, você paga CUB até a entrega, mas a partir da entrega você vai vir com IGPM mais 0,5, mais 0,8, e aí passa o tempo e a parcela fica assustadora às vezes, né? Aí vai aquela jogada justamente de calcular e saber exatamente qual é o tipo de investimento que tu vai fazer, até onde você vai fazer esse investimento e como você vai saudá-lo também, né? Com certeza. Então, isso aí. mas no caso do Viva Parque em específico, que é um outro empreendimento à parte, né? Até por ser uma outra região que está em expansão, vai ter essa possibilidade e uma grande possibilidade de utilizar pelo CUB e fazer um bom investimento e colocar isso em rentabilidade também, né? Com certeza. E outras, né? Você pode, ao receber o imóvel, pode partir para um financiamento bancário, para fazer a quitação, e empreendimentos como o Vox, que é mais uma opção dentro do Viva também já lançado, o Vox são estúdios. Então, esses estúdios, pela localização, pela metragem, pelo projeto, vamos lá, você vai ter ali estúdios de 25, 30, 35, 40 metros, mas naquele modelo que a modernidade hoje aceita muito bem, que você vai ter um lazer muito agradável lá embaixo, onde todo mundo vai poder desfrutar, você vai ter aquela lavanderia compartilhada, você vai ter aquele mercado autônomo lá embaixo, vai ter a limpeza sendo feita por terceirizados. Então, você pode ali ter tanto a locação anual para algum estudante que esteja ali na universidade, por exemplo, como pode fazer rodar pela plataforma, por exemplo, como Airbnb, né? Como Airbnb. Então, que é uma das coisas muito utilizadas no litoral, veio para dentro do interior, né, dos estados, mas no litoral é muito utilizada a locação via Airbnb. Vai ter essa disponibilidade lá também? Vai. E se a gente encontrar as notícias do Airbnb do ano passado, 2021, 2022, você vai ver que nós estamos numa região
onde o Airbnb mais rentabilizou no mundo foi a nossa região ali durante o ano passado. Está lá no site da Airbnb para nos trazer essa informação. Então, mesmo fora do Viva, há outros empreendimentos nascendo na cidade, justamente com essas metragens compactas, que vão oscilar entre 20 e poucos até 40, 50 metros, e que possibilitam, então, essas locações de temporada ou anual com valores também mais acessíveis, oferecendo aí áreas de lazer que realmente são completas. O morador vai ter, talvez, um espaço de 30 metros lá no seu apartamento, mas ele vai ter lá embaixo academia para desfrutar, piscina aquecida, enfim, tudo que um lazer merece. Tem algum... A gente passou antes ali um pouquinho do Viva Parque para o pessoal em casa dar uma olhada. Tem algum local que eles possam dar uma olhada pelo teu próprio Instagram, pelo teu próprio Dasante? Tem bastante coisa lá, né? De vídeos para eles conhecerem. Tem sim, tem muita coisa. Hoje a gente está produzindo os nossos próprios vídeos, mas ainda tem muito material do Viva, porque uma outra coisa que aconteceu nos últimos tempos foi a abertura do Viva para as pessoas. Porque até então o Viva era fechado por tapumes, e a gente só ficava, o pessoal olhava por uma frestinha do tapume, o que estava acontecendo com as máquinas trabalhando para o lado de lá. Mas ainda era uma fase em que, por exemplo, estava se enterrando, tudo subterrâneo lá, né? Não tem fio. Então o Viva Parque não tem, o cabeamento é todo no subsolo. Internet, luz, então você hoje é uma visão limpa, clara. Então a sustentabilidade também inclui isso. Existe uma outra palavra que a gente usa muito lá, que é o walkability, que é a caminhabilidade. Você encontra lá calçadas largas, os meio-fio rebaixados, as esquinas também muito mais facilidade para você atravessar. Então, através da imagem é muito mais fácil compreender do que eu estou falando aqui. Se você assistir um vídeo do Viva, um vídeo didático da Vocan lá de 4 minutos, só com imagem, não precisa falar nada, você vai ter um conceito real do que é a vida naquele bairro Parque Planejado. E para quem, de repente, está passando de férias ou viajando, a localização próxima, tá? Para que o pessoal, de repente, está passando, possa passar e olhar e tirar essa conclusão quem tiver nas proximidades. Quem vai até a região de Balneário Camboriú e for por Florianópolis, pega a BR-282, em Florianópolis pega a 101 e vai em direção a Balneário. Quando passar o pedágio de Porto Belo, logo que passar o pedágio, tem um posto de gasolina, olha para a direita. Olha para a direita, porque na entrada, no acesso a Porto Belo, olhou para a direita, você já vai enxergar uma edificação grande, que é o Vista Jardins. É a primeira obra que você vai enxergar. Se olhar à direita do Vista Jardins, você vai enxergar as primeiras casas, que estão um pouquinho para dentro. O Viva está a 400 metros da BR para o lado de dentro ali. Então, se você passar na BR, a grande edificação que você vai olhar na entrada de Porto Belo já é o Vista Jardins. Se quiser entrar lá visitar, o bairro já está aberto. A gente frequenta lá todos os dias, todas as semanas. Chega lá, entra, você vai ser bem recebido, vai poder passear de patinete elétrico, de carrinho elétrico. Chega lá e fala assim, eu gostaria de conhecer o Viva Parque. Pode me mostrar? As meninas lá são ótimas na recepção, vão colocar você num carrinho, você e a família vão passear por dentro de todo o Viva e receber uma explicação sobre tudo que está acontecendo lá. Ou seja, viver uma experiência, né? Tem alguma coisa, o pessoal aqui, o Marcelo já está me cortando aqui, né? Eles gostam de me avisar que eu estou com o tempo estourado. Algo que você gostaria, Gilney, de deixar para o pessoal que está pensando em investir, para não deixar passar? Alguma questão assim que tu creia que seja de suma importância para deixar para o pessoal em casa? Existem oportunidades. Eu, particularmente, estou lá por gostar do estilo de vida, da qualidade de vida que eu tenho lá, da segurança que eu sinto lá. Mas mesmo que não seja esse o desejo das pessoas, que seja única e exclusivamente rentabilizar, existem muitas possibilidades lá. Você só precisa ser bem orientado. A gente não deve achar que vai chegar na cidade e vai encontrar grandes oportunidades, assim, que elas vão aparecer em qualquer porta. As pessoas costumam caminhar lá por Itapema, Porto Belo, parar naquelas imobiliárias que tem uns quadrinhos com as oportunidades escritas na porta, do lado de fora, e acham que aquilo ali vai ser o grande negócio da vida. Então, na verdade, geralmente, aquilo é uma grande isca, que vai te atrair para alguma coisa que talvez não seja o melhor negócio. Então, procure conversar com um consultor imobiliário aqui da cidade, alguém que você tenha real confiança, que vai poder te levar até uma boa negociação, porque é uma região de muitas possibilidades. É uma região em franco crescimento.
é uma região que ainda aceita muito profissionais autônomos das mais diversas áreas. Então, se você tem a intenção de talvez mudar, começar uma vida, numa nova atividade, ou começar a tua atividade, eu recomendaria, porque lá é uma cidade que está em franco crescimento, teve um crescimento aí de 65% no último censo, os números são bastante expressivos, então é um grande potencial econômico. E aquilo que as pessoas precisarem, a gente está lá para ajudar para qualquer coisa. A gente sabe que a distância, né, às vezes as pessoas se limitam pela distância. A gente tem o maior prazer de ajudar qualquer um, principalmente quando é um conterrâneo da gente daqui. Puder ajudar de qualquer forma, a gente está de braços abertos lá. O escritório da Sante fica no coração da minha praia, no condomínio Dalo Business Center, no 9º andar. A hora que chegar do dia lá, nós somos em 12 colegas, qualquer um dos 12, só chegar lá, escutei o Junei falando lá em Passo Fundo, e disse que dava para chegar aqui, tomar um café, que vocês iam receber bem a gente. O café de quem chegar lá e disser que viu o Junei na NGTV vai ser diferente. Vai, pode contar lá, já estão esperando. Eu costumo colocar meus convidados, às vezes, numa saia justa, que dá um brinde, alguma coisa para alguém, assim... Vai ser o café. Depois a gente, na próxima, consegue aí um desconto diferente, alguma coisa a mais, um plus a mais, né? Junei, vou te agradecer, muito obrigada. Eu tenho várias outras perguntas, mas eu estou mais do que estourada hoje. Vamos ter que estreitar sobre esses empreendimentos da Porto Belo, em específico, daqui a pouco, do Vértice e outras coisas, porque o Viva Parque não é somente verticais, já tem casas sendo construídas, então, assim, é um empreendimento simplesmente fantástico, né? Vamos aprimorar um pouquinho mais sobre isso, e eu vou agradecer a tua presença, obrigado pela tua disponibilidade, de ter avisado que estava vindo a Passo Fundo, né, para que a gente pudesse explanar e tentar desmistificar um pouquinho esse mercado do litoral. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado pela tua disponibilidade. Extremamente agradecido, e dizer que a Sante está de portas abertas, vocês vão ser muito bem recebidos lá quando quiserem visitar a gente por lá também. Vamos programar para fazer a nossa pauta em loco lá com toda a equipe, né? Decidido. Eu vou agradecer você, e semana que vem nós vamos conversar sobre investimento, uma nova possibilidade de daqui a pouco adquirir um Viva Parque e lá na frente locar sem precisar tirar dinheiro do bolso. Muito obrigado e uma boa noite. Até semana que vem.